Gustavo Banza. Uma salva de palmas. Boa noite, gente. Queria primeiro agradecer ao pessoal do Congresso por ter convidado a gente. Pedir desculpa aí pela não presença do Gui, que teve um problema em Paris, imprevisto que não conseguiu estar aqui. Espero poder honrar aí a substituição dele, um pouquinho menos de sotaque, mas vamos ver se rola tudo bem. Apresentando um pouquinho o escritório, a Triptych, ela começou em 2000, estamos fazendo 22 anos agora, a partir de uma união de 4 sócios, 3 franceses e uma brasileira. Um pouco diferente do que o pessoal pensa, ele nasceu, é franco-brasileiro, mas ele começou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e em 2008 foi para a França fazer uma filial em Paris, depois de um concurso que a gente ganhou lá, e vamos fazer uma base em Paris. A primeira, eu acho que a ideia nossa aqui em vez de levantar soluções, mostrar um pouco de como é que a gente encara as perguntas. Essa pergunta dos desafios da arquitetura contemporânea, elas estão muito mais ligadas, no nosso entendimento, não a como construir atualmente, mas sim como transformar. Esse é um tema aqui de uma investigação que a gente tem desde o começo da nossa trajetória no escritório, de como, com essa falta de recurso que a gente tem hoje, né, de recursos naturais, a escassez de recursos, a gente pode transformar o jeito de construir, de desenhar a cidade. Então a gente sempre tem a necessidade de... A gente sempre sente uma necessidade de voltar aos primórdios aqui, no caso da arquitetura brasileira, para nessa nossa investigação. É isso aí, essa imagem de um traço de ocupação do homem em Brasília, né? A primeira, a cruz, né? Que é o cruzeiro, que é a primeira marca que o homem faz de ocupação no espaço. E depois do planejamento, isso vai se tornar uma ocupação. Esses foram os desafios de uma época que a gente entende que já passou, o construtivismo em si. Essa imagem é bem engraçada de um filme do Jean-Paul Belmondo, que ele até corre de smoking, a esplanada inteira dos ministérios, é bem interessante, né? É o Homem do Rio. Recomendo. Então a gente quer mostrar aqui um pouco de como foi essa época, para a gente poder dizer como é que a gente está encarando hoje essa história. Quer dizer, a gente tem um pós-guerra onde a ideia era construir e ocupar, com um déficit habitacional enorme, e aí o Projet I-Know, do Minoru Yasusaka, que ele é um grande conjunto habitacional nos Estados Unidos, onde ele realmente encarava essa história da construção como uma adição. Isso foi marca de uma época e era como a gente tinha que pensar a construção. E em 1972, essa foto icônica, né, da demolição desse conjunto em St. Louis, em Missouri, que ele imageticamente ele marca um pouco da quebra do modernismo, né, das questões, essa mudança de paradigma que a construção passa a ter que ter a partir de uma época. Aí as perguntas realmente começam a se voltar para a transformação e não para a construção.
quer dizer, a natureza ela começa a se vingar um pouco da gente, né? A gente tem um embate muito grande, começa a partir desse tempo, da década de 70, do homem contra a natureza, a construção contra a própria natureza. Isso é uma briga insólita, porque na verdade é muito difícil o homem vencer, quer dizer, isso é uma vista muito bacana da casa de vidro da Lina, onde ela está numa encosta. Ela foi produzida, desenhada por uma encosta, né, com um morro, e aí logo na construção a gente tem um molde descampado, uma implantação muito limpa, e logo depois a gente vê aí a natureza ocupando. E essa questão isso era pretendido, né, pela Lina, as aberturas, os artifícios arquitetônicos para trabalhar com essa integração com a natureza, né, os vidros, e o nome já diz, a casa de vidro, né? E essas cenas aí são exatamente o que ela queria, né? Eu vou passar um pouco rápido. Então, isso é uma imagem do carnaval, uma coisa que é a necessidade do homem ocupar, essa questão da briga de espaço, por espaço agora, né, que a gente começa a passar a partir da década de 70. Então, aí a gente tem um pouco dessa briga insólita contra a natureza, né? Os carros e os homens brigando por meio do espaço. A gente tem aí as inundações que acontecem em São Paulo e em outros lugares. A natureza dando uma dica de que ela está lá, quer dizer, a gente ocupando as várzeas, ocupando os espaços que são alagados por natureza. E como que a gente dá essa resposta para isso e transforma de modo responsável, com um desenho urbanístico interessante. Essa é uma vista tirada do avião, quer dizer, que é uma perspectiva que a gente quase não tem na vista do observador, que é uma vista de São Paulo por cima, que é uma coisa sem espaços livres, né? Aí Rio de Janeiro, um pouco da natureza invadindo e o homem brigando, de novo esse embate entre natureza e o homem, sempre na busca aí de a gente, como arquiteto, tentando buscar uma simbiose, uma relação harmônica e não uma relação de luta contra a natureza. Essa é uma imagem bacana, que é um prédio abandonado no Rio de Janeiro, onde a natureza começa em 10 anos a tomar conta do espaço inteiro. Quer dizer, São Paulo também, se a gente deixar um prédio ou algum espaço sem manutenção por um tempo, a natureza vai se apropriar desse espaço. Aí entrando um pouco no projeto, na produção do escritório, que a gente, na verdade, está tentando, nessa investigação nossa, trazer alguma solução, ou uma interpretação e um debate para essa pergunta, que é como transformar. Esse é um prédio nosso na Rua Harmonia, bem naquela parte mais baixa, perto do cemitério, onde alaga e os carros passam boiando ali pela Rua Harmonia. A ideia nossa foi justamente se apropriar desse problema, criar uma situação de acúmulo de água, né, algumas caixas retentoras, de modo que a gente possa usar essa água de alagamento para o próprio irrigação dessa fachada verde que toma conta do edifício inteiro, né? Outro ponto de investigação nossa, investigação da arquitetura contemporânea e principalmente brasileira, onde a gente tem realmente essa necessidade de usar dos elementos construtivos e dos elementos de proteção para poder fazer justamente o conforto dos espaços, isso com um desenho harmônico. Essa é uma casa na Groenlândia, onde a gente trabalha com
cobertura com aberturas controladas de luz e de sombra. Essa relação da natureza com o construído não construído, sempre foi uma coisa a ser perseguida pelo escritório, que a gente entende que a arquitetura brasileira tem muito a dizer para o mundo, né? Porque justamente a gente trabalhou esses desafios muito antes. O que hoje a gente tem na Europa de restrições por conta das edificações existentes, onde as bases são sólidas, o solo menos permeável. A gente tem aqui uma construção da arquitetura moderna sob pilotis, de modo que a gente tem muitos térreos livres, situações de planta livre, com a estrutura podendo ser modificada e o prédio, os edifícios podendo ter usos diferentes durante sua vida, seu ciclo de vida. Então, mais um projeto que a gente tem aí, os artifícios de vidro e transparência e brises, de modo a poder controlar essa relação com a natureza, com a orientação solar e os demais intempéries, né? Essa também é um prédio que a gente teve muita sorte de poder fazer, uma oportunidade interessante também de poder usar dos materiais também, não só dos artifícios de sombreamento, mas com materiais naturais. Essa já é uma etapa onde a gente começa a entender que todos os materiais que a gente usa na obra, elas têm que ter, dentro do possível, quanto menos emitir carbono, melhor. Quer dizer, a gente trabalhar com elementos naturais, materiais que são renováveis ou recicláveis, mas nesse caso aí, os brises que a gente usa de madeira, podendo trazer o mínimo de uso de ar-condicionado e sistemas mais agressivos, né, com a emissão de carbono, e também o próprio sistema em si, que é o brise, aí no caso um armazenador de carbono. Esse é o edifício Harmonia, foi inaugurado há pouco tempo, também aí usando dos brises, das proteções com elementos naturais, a vegetação sempre trabalhando harmonicamente, né, nos edifícios, de modo a justamente trazer um pouco dessa situação de simbiose entre os elementos naturais e a arquitetura na própria edificação. Esse é um projeto que a gente gosta muito do colégio Sacré-Cœur, onde a gente tem uma marquise, a gente começa a investigar principalmente os elementos construtivos estruturais com armazenamento de carbono. Aí no caso a gente trabalha com o MLC, né? A gente trabalha com a madeira engenheirada, fazendo tanto os elementos de sustentação quanto a própria cobertura. Ele acontece também no ginásio. Esse já é um projeto nosso mais adiantado. Aí, indo agora para alguns projetos na França, na Europa, a situação que a gente tem aqui no Brasil de trabalhar, isso é legal porque é quase que essa é uma mediateca que a gente fez nos arredores de Paris, e ela tem uma situação muito peculiar quanto a desenho de estrutura e ocupação, né? Muito parecido com a arquitetura brasileira que a gente vem desenvolvendo, onde a gente tem uma marquise, uma planta livre, e a estrutura de modo que esse prédio pode ser hoje uma mediateca e na semana que vem ter outro tipo de ocupação. Um pouco diferente da arquitetura tradicional europeia, que a gente tem todos os térreos muito pesados, né, pelos métodos construtivos usados durante os séculos passados. Mais algumas
lá. Esse é o Ecotone, também é um projeto de um quarteirão inteiro, nos arredores de Paris também. Esse projeto, na verdade, é um laboratório de prédio de uso misto e de biomimetismo, né? É o tema dos laboratórios, da pesquisa dele. Esse projeto ele foi feito em conjunto com outros escritórios de arquitetura. Ele já encara um pouco mais essa situação do próprio tema, né, que é o biomimetismo, né, que é essa biofilia e essa integração da natureza no próprio desenho do edifício, né. Esse é um outro também, um projeto também na França, onde a preocupação já com a emissão de carbono já está há muito tempo, né? Quer dizer, a preocupação que a gente tem hoje, a gente ainda tem um tempo maior, né? Porque lá, o último relatório que saiu, que o plano diretor vai começar agora a pautar, é a não construção. A gente está falando de 3 anos, que eram 5 anos há pouco tempo atrás, estamos falando agora de 3 anos para o ponto de não volta. Então, essa pauta está sendo há muito tempo já conversada na França. Eu vou passar um pouco rápido aqui, esse é um projeto muito bacana também. Vila M foi inaugurado agora, construção pré-fabricada de metálica. Onde a natureza, a gente dá um tempo para ela estar um pouco na frente, dá uma vantagem para ela, trabalhar um pouco em cima da arquitetura. Vou passar um pouco rápido aqui. Esse é muito bacana também, o edifício dos Jogos Olímpicos agora, o edifício de alojamento dos atletas, que a gente está executando lá, todo em fachada pré-moldada também, metálica e madeira. Esse é um edifício também inteiro de madeira, que tem a peculiaridade de ser sem ar-condicionado, nenhum sistema de ventilação mecânica. Vou passar rapidamente isso para a gente entrar rapidinho no Amata. O Amata é um projeto pioneiro em São Paulo, no Brasil. O primeiro edifício de madeira engenheirada, totalmente executado em madeira engenheirada. Ele não está executado, né? Na verdade está em projeto, mas a ideia dele era quase que a gente dar uma solução, uma conclusão a toda essa investigação do escritório de todo esse tempo. A gente trabalhar com os materiais totalmente com armazenamento de carbono, que é a madeira. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra aqui quase que uma floresta se assentando no terreno, que é um terreno com desnível grande, da rua de cima para a rua de baixo, e ele acaba como um lençol se apossando do terreno, isso estruturalmente e esteticamente. Vou passar um pouco rápido aqui, algumas soluções que a gente adotou de esse biomimetismo, né? De a gente trabalhar com as floreiras na própria estrutura de madeira, onde a gente tem essa manutenção feita pelo próprio usuário. Aqui é uma maquetinha mostrando toda a história. É um edifício de uso misto, né? Onde a gente vence as questões legislativas de limites de altura para a madeira engenheirada, fazendo o acesso pelo andar do meio, né? Quer dizer, então a gente tem 13 andares no total, 4.300 metros quadrados, sendo 5 andares para cima e 6 para baixo. E mais um andar do meio, né? Mais a entrada. Então aqui um corte mostrando um pouco da situação de implantação. A ideia foi usar toda a estrutura vertical em MLC,
no laminado colado e as estruturas de lajes em CLT. Então aí toda essa estrutura a que possa ser exposta, né, por questões legislativas também, estarem recobertas pelos vidros, né, de modo a gente expor a estrutura, mas ao mesmo tempo não expor ela visualmente, não expor ela aos intempéries diretamente, que esse é o calcanhar de Aquiles aí da construção em madeira. E aí, só para terminar, para concluir a nossa conversa aqui, a gente tem um projeto no Xingu, que é um projeto que a gente está fazendo juntamente com a Fundação Francesa, que está financiando esse projeto. Aí o Jean-Jacques, que é com o Raoni, o Aritana, são os caciques que hoje estão tomando conta, que são os responsáveis aí pela organização do Xingu hoje. Na verdade, a gente gosta de mostrar sempre isso, porque a pergunta que a gente fez no começo dessa conversa nossa foi justamente a questão, como transformar. Hoje a gente busca tem um choque civilizatório, principalmente quando a gente chegou lá no Xingu, foi de ver que os índios estão procurando os indígenas estão procurando uma construção mais industrializada, mais rápida, e a gente foi lá para aprender com eles uma construção mais sustentável. A gente trabalhar e chegar num denominador comum de a gente conseguir industrializar, vamos dizer assim, uma construção sustentável. Então, eu acho que, falando para concluir um pouco aqui, a gente está buscando essa resposta para as perguntas. Não conseguimos chegar ainda, estamos tentando. Eu acho que nessa trajetória, rapidamente eu passei aqui. Espero que possa ter levantado o debate, que é isso que a gente queria. E agradecer a todos aí a atenção. E muito obrigado em nome da Triptych, do Gui e do Olivier. Obrigado, gente.